Graça e paz, igreja preciosa, glória a Deus, alegria. Já tivemos um culto maravilhoso agora de manhã, e é muito bom iniciarmos a semana, primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Então é muito bom iniciarmos a semana adorando ao Senhor, apresentando nossas vidas, declarando uma semana produtiva. Então, já estenda suas mãos. Senhor, nós declaramos que essa será uma semana abençoada, uma semana em que o Senhor se manifestará poderosamente em nossas vidas. Essa será uma semana em que o Senhor ouvirá nossas orações, ouvirá nossos pedidos, nossos anseios. Aqueles que buscam a resposta da tua parte, Senhor, aqueles que têm falado contigo com o coração contrito, aquebrantado, o Senhor irá responder. Portas se abrirão, Senhor. Será uma semana muito produtiva também. E aqueles que estão empreendendo, Senhor, nós declaramos que o Senhor trará novas ideias, trará criatividade para que negócios prosperem, para que teus filhos cresçam. Aqueles que têm causa na justiça, Senhor, essa também será uma semana de resposta. O Senhor irá destravar, o Senhor irá dar vitória, porque nós temos ao nosso lado o advogado dos advogados, aquele que tudo pode, que é Jesus Cristo. Então declaramos todas essas coisas, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, é sempre uma alegria, também muito temor, compartilhar uma palavra da parte de Deus, mas eu tenho que iniciar esse momento abrindo um pouco meu coração, porque Deus fala conosco. Às vezes a gente julga que é nas pequenas coisas, mas é no pequeno onde Deus revela grandes coisas, onde Deus expõe aquilo que está em nossos corações, e é onde Deus toca o que precisa ser trabalhado. E sim, nós somos uma obra imperfeita e inacabada. O Senhor a todo instante tem trabalhado conosco, tem tratado áreas das nossas vidas que precisam da palavra mais afiada do que uma espada, que vai em lugares que só onde Ele pode ir. E toda vez que recebo a convocação de ministrar, de compartilhar uma palavra, eu temo, porque eu sei que o Senhor tem algo para trabalhar comigo. Porque estar aqui no altar de Deus é sobretudo confessar a nós mesmos aquilo que nós somos e aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E algo aconteceu nessas semanas, semana passada, de quarta-feira da semana passada para cá, que Deus falou muito comigo, assim, era uma quarta-feira da semana passada, e voltava para o trabalho já um pouco além do meu horário, não tinha almoçado ainda, e a caminho de casa, estava com a cabeça distraído, dirigindo, pensando naquele frango que eu tinha deixado em cima da pia, descongelando, naquele arroz que eu tinha que esquentar, e pensando nessas coisas, e também no que faria mais tarde, né, nas tarefas a seguir, e dirigindo ali com a cabeça no automático, distraído. Mas aí o Espírito Santo fala: cuidado, atenção. E de repente um rapaz atravessa a rua, mas o Senhor tinha falado, eu atento consegui me desvencilhar dele, porque ele fez uma travessia inesperada, mas amém. Porém eu continuo seguindo meu trajeto e subo ali a ladeira, já fazendo a rotatória da van, indo em direção ali o Araújo, e quebro para o rumo da Fundação Bradesco. E quando eu vou chegar na 7 de setembro, que é um cruzamento, há um cruzamento ali que o mato está alto, e eu estava distraído de novo, porque o Senhor, o Espírito Santo falou, e eu me atentei, desviei do perigo, que era o pedestre atravessando, mas voltei a me distrair com os meus pensamentos. E assim é o nosso padrão na nossa vida. O Espírito Santo fala conosco,
A gente se liga naquele momento, mas depois a gente cai em distração de novo, no nosso ativismo, na nossa correria do dia a dia, nas nossas preocupações. E comigo estava acontecendo isso. Chego naquele cruzamento, no mato alto, o Espírito Santo fala de novo: cuidado. E aí vinha uma moto, e eu não ia conseguir enxergar por causa do mato no cruzamento, mas eu parei o carro. Deu para ouvir a tempo a voz do Senhor, mandando eu ter cuidado. Então o Senhor cuidando de mim a todo tempo, falando comigo, e eu na minha distração, mas o Senhor a todo tempo comigo. E a moto passa, e aí eu entro, vou em direção à minha casa, dobro mais uma curva, e lá na frente da minha casa há um carro fazendo uma volta, a rua é um pouco estreita, só que eu já estava de novo na minha distração, pensando em arroz, feijão, almoço, etc., na Helena que tinha que levar para a aula e tudo mais. E aí o carro está fazendo a volta na frente da minha casa, eu tiro dele, mas na minha distração, aí dessa vez eu não ouvi totalmente o Espírito Santo, e pá, está aqui o carro, raspei a lateral do carro na coluna lá do meu portão. Amém. Ainda desço do carro, o irmão que estava ali dando a volta disse: é triste, na porta de casa acontecer isso. Falei: amém, irmão, foi por tua causa, mas tudo bem, que Deus te abençoe. Mas na verdade não, era eu que estava distraído. E agora depois é que eu fui me tocar, que por 3 vezes o Espírito Santo me advertindo: cuidado, cuidado, cuidado. E eu toda hora distraído nos meus pensamentos. Isso me irritou. Olha como as coisas acontecem, porque Deus quer botar para fora algo que tem dentro de nós. Isso me irritou de tal maneira, e eu fiquei muito chateado, mas não foi com ninguém, foi comigo mesmo, porque se eu tivesse atento aqui, o Senhor estava querendo me falar, mas não, distraído estava. Aí me irritei de tal maneira que meu humor azedou, e tudo que eu tinha para fazer naquela quarta-feira eu até desmarquei. Tinha encerramento de Nação Academy, falei: não vou. A pastora Elane: bora. Falei: não vou, estou azedo. Mas na verdade é o Espírito de Deus querendo botar para fora coisas que ainda precisam ser trabalhadas. E às vezes a gente se pergunta, né? Meu Deus, como é que eu ainda faço essas coisas? Mas é porque a gente tem que abrir o coração. Mas aí a pastora Elane fala: olha, o Joxan bateu o carro também, nem por isso azedou o humor dele, então está repreendido. Isso aí. Então eu declaro para a igreja o que eu declarei para a vida da irmã, da pastora Elane também. Quero declarar em nome de Jesus que nós não tropeçaremos nas pequenas coisas. Quero declarar em nome de Jesus que não serão pequenas pedras de tropeço que irão nos tirar do nosso caminho, do nosso propósito. E também quero declarar em nome de Jesus para as mulheres da igreja: orem pelos seus maridos, para que seus corações de pedra sejam convertidos em corações de sangue, em nome de Jesus, um coração de carne, em nome de Jesus. E na verdade feliz é o homem que tem essas experiências com Deus. E Ele me deu essa palavra, Ele me deu esse tema para essa noite, com base na experiência. O tema dessa noite é justamente essa: a promessa da transformação num coração de carne. Temos visto na história bíblica que em momentos cruciais o Espírito Santo do Senhor se manifestou tanto de forma audível, ou seja, pelaquela palavra que nós escutamos claramente, como eu ouvi por 3 oportunidades, mas ignorei a voz do Senhor. Mas o Senhor se manifesta de forma audível, ou até mesmo se manifesta dentro de nós através de um impulso profético. E aí, a diferença é que vivemos a época da nova aliança, do Novo Testamento, e no nosso tempo, o Espírito Santo de Deus, nós temos o privilégio
de termos o Espírito Santo de Deus se manifestando a toda hora, porque Ele mora em nossos corações. Se você acredita nessa palavra, dê um glória a Deus, porque o Espírito do Senhor está contigo a todo tempo. Aleluia, Senhor. Então é isso. A diferença do nosso tempo é justamente essa, que a partir do Novo Testamento, a voz de Deus, ela passa a guiar ativamente a igreja a todo tempo, porque Ele habita no interior de cada crente, e isso é um privilégio muito grande, porque agora vamos passar um pouco pela história de Ezequiel. E Ezequiel é um profeta do Antigo Testamento, e a nossa diferença é que no Antigo Testamento o Espírito Santo também se manifestava, o Espírito Santo também era uma voz ativa, transformadora da realidade, mas a diferença é que não tínhamos a presença constante do Espírito Santo. Ele vinha pontualmente, preenchia o coração do profeta, principalmente quando esse homem escolhido por Deus tinha uma grande missão a desempenhar, uma missão muitas vezes acima da força e da capacidade humana. Aí o Espírito Santo vinha, preenchia o profeta e as coisas aconteciam. Mas esse era o tempo de Ezequiel, e ele teve uma experiência poderosa com o Senhor. Em Ezequiel capítulo 2, a partir do versículo 1, se a mídia puder projetar também enquanto eu leio o texto, nós vemos que a palavra do Senhor diz, vou ler a versão aqui. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois vou falar com você. Aí o versículo 2: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que me falava. Amém. Glória a Deus. Nesse texto, nós vemos que Ezequiel está prostrado, está praticamente na lona, no chão, porque no capítulo anterior, no capítulo 1, Deus se manifestou na sua glória, e Ezequiel teve uma visão extraordinária, uma visão profética poderosa, viu uma carruagem de fogo, numa visão extraordinária, e tamanha era a glória do Senhor, tamanha foi a experiência que Ezequiel teve com o Senhor, que ele caiu ao chão. Ora, nós, quando temos a nossa experiência com o Espírito Santo, quando somos batizados pelo Espírito Santo, e o batismo do Senhor se manifesta não só pelo falar em línguas, mas por visões, por revelações. O batismo do Senhor se revela por até mesmo danças estranhas. Nós temos uma descarga tão grande, um depósito tão grande da parte de Deus, que muitas vezes não suportamos e vamos ao chão. Com Ezequiel isso foi muito mais forte, que ele teve uma visão realmente extraordinária, de tal maneira que ele desfaleceu, perdeu toda a sua força. Mas aí a voz de Deus, a voz do Espírito Santo se manifesta, e o profeta, então, pelo agir do Espírito Santo, ele é capacitado e reerguido, porque ele tinha caído com o rosto em terra, diante da glória de Deus. A visão de Deus, a simples visão de Deus, que nunca é simples, sempre é extraordinária, tinha derrubado o profeta. Ora, e aí nós lembramos que Ezequiel tinha um propósito muito grande a cumprir naquele tempo. Ezequiel é um profeta que estava já no exílio na Babilônia, e ele teve uma visão impressionante da parte de Deus, dessa carruagem celestial da glória de Deus, e ele se prostra. Mas aí Ezequiel recebe uma ordem do Senhor: se levanta, põe-te de pé. E aí nós aprendemos então que é na nossa fraqueza, que é na fraqueza do profeta, na fraqueza humana, que é quando
A soberania divina do Senhor opera na nossa fraqueza humana. E aí nós aprendemos que, em primeiro lugar, o Espírito Santo, diz o profeta, entrou em mim, ou seja, fez habitação. Amados, quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo está sendo reativado na nossa igreja, está sendo reativado em cada homem e mulher, que nossos corações serão repletos do Espírito Santo e Ele nos ativará, porque o Espírito do Senhor habita em cada um de nós, para que nós sejamos capacitados a cumprir o propósito, a direção, os planos que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. E aí o Espírito Santo habita no coração de Ezequiel, assim como tem habitado em nós, e o coloca de pé, ou seja, ele ali estava desfalecido, sem força, mas então ele é capacitado e restaurado, porque ele tinha um propósito a cumprir, uma grande missão. E aí, finalmente, ele ouve aquele que falava, ou seja, o próprio Deus. Então, declaro também, pela autoridade de Jesus, que os nossos ouvidos espirituais e a nossa visão espiritual estará aberta, Senhor, para que nós possamos ter a sensibilidade de sentir a Tua presença, ainda que nas pequenas coisas, que nós possamos ver o Teu agir sobrenatural, cuidando de tudo, lutando as nossas batalhas, vencendo as nossas guerras, porque nós temos crido em Ti, nós cremos naquele que é infinitamente maior do que o mundo que está aí, em nome de Jesus. Então é isso. A história do profeta, na verdade, é a nossa história. Temos vivido as nossas experiências. Todos aqui, tenho certeza que uma medida ou outra, não conheço a história de cada um, mas o Senhor conhece. E aqui todos, de alguma maneira, tenho certeza que já viveram uma grande batalha. Chegou uma época que não havia mais forças, mas Deus se manifestou no sobrenatural, no extraordinário, ou seja, caminhamos até um determinado ponto, daquele ponto em diante, onde a nossa força limitada não nos permitir mais adiante, foi quando Jesus apareceu, e Jesus aparece nessa hora e faz o improvável, capacita o improvável, confunde os sábios. Esse é o Deus que nós temos crido. Então, alguém aqui já experimentou a força esmagadora de Deus, não para que fôssemos destruídos, aniquilados, mas para que nós fôssemos processados, transformados, para que velhas estruturas viciadas pela cultura do mundo, fossem derrubadas do nosso coração, e no lugar fosse colocado uma mente renovada, uma mente preparada para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Temos vivido esses processos a cada dia, numa maior, numa menor intensidade, numa direção ou noutra, mas felizes nós somos, porque tudo que temos passado, tudo que temos suportado, tudo que temos experimentado enquanto vivência, não é para a nossa destruição, mas é para glorificar o Senhor dos exércitos, era para dar graças ao Pai que cuida de nós, é para testemunharmos Jesus Cristo através do nosso caráter modificado. Quem habita em nós agora não somos nós mesmos, mas é o Senhor, é Jesus que tem operado maravilhas em nome de Jesus. E Deus tem feito essas coisas e tem nos capacitado e nos restaurado, e a fim de recebermos uma revelação vinda diretamente da parte de Deus. Deus tem se revelado, e amém por isso, porque ainda vivemos um tempo que a porta da igreja está aberta, que o Evangelho é anunciado.
Ainda vivemos um tempo em que temos a oportunidade de proclamarmos o Evangelho do Senhor, de alcançarmos as almas perdidas, de restaurarmos a aliança, de fazermos aquilo que o Senhor nos determinou, que é cumprir a grande comissão, que é fazer o ID. E glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas é isso. Então Deus manda Ezequiel se levantar, no versículo 1 do capítulo 2. Mas Ezequiel já não tinha mais forças, porque a visão de Deus o havia suprido toda a sua reserva física. Ele não tinha mais de onde tirar forças. Porém, Deus o manda levantar, e é o próprio Deus que o levanta. Muitas vezes nós estamos prostrados no chão, desacreditados. Muitas vezes nós estaremos naquele lugar em que juraremos: agora acabou, mas não, Deus vai falar claramente, e ouviremos o seu Espírito dizer: levanta, levanta-te. E nós seremos postos de pé, não por nossa força, mas por nossa total dependência do Senhor, porque é Ele que nos sustenta a todo tempo. Então Ezequiel, ele teve a alegria de experimentar algo que nós temos experimentado, que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, falou, que é a presença do Consolador. Lembram? Jesus anuncia aos discípulos a sua morte, a necessidade de se cumprir o propósito de Deus, mas também anuncia que no seu lugar ficaria a presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo, a quem Ele chama de Consolador. Nós temos tido o Consolador do nosso lado. Quem é que não chorou a noite inteira, mas a alegria veio pela manhã, pela graça de Deus, em nome de Jesus? Ezequiel experimentou esse Consolador, e nós temos a presença permanente do Senhor, do Consolador. Mas tudo isso acontece com Ezequiel porque o Senhor estava o preparando, capacitando para ele cumprir um grande propósito. E o propósito daquela época, nós conhecemos a história, mas sempre é bom revisitarmos ela. Então fica o pedido para em casa lermos Ezequiel e lembrarmos que naquele tempo Israel caiu por causa do pecado, da desobediência, da idolatria. E aí nós fazemos o paralelo, que isso sirva de advertência para a igreja do Senhor atual, que nós não nos afastemos do seu propósito, que nós não cometamos a mesma idolatria que Israel. A idolatria daquele tempo era adorar falsos deuses, mas hoje os falsos deuses também estão aí. São as celebridades. Às vezes é o tigrinho, falso deus, o deus de uma falsa esperança de uma riqueza fácil. Um dia eu exercia uma função de liderança no meu trabalho, e o irmão me oferece uma cota de Telex Free. Eu não pensei duas vezes, porque o Senhor falou: aquele que vive conforme os mandamentos de Deus não enriquecerá de maneira fácil, mas será do suor do nosso trabalho. Então esse falso Deus eu rejeito na minha vida. Mas é isso, Israel se contaminou pela idolatria, que nós não cometamos o mesmo erro. E Ezequiel então recebe uma missão de levar uma mensagem de julgamento e de esperança. A mensagem de julgamento nada mais era a advertência, porque o juízo do Senhor, ele vem. O Senhor é justiça, mas o Senhor também é misericórdia. Antes dele mandar o seu juízo, sempre haverá um profeta clamando o povo ao arrependimento. E essa era a missão de Ezequiel naquele templo: clamar a Israel que se arrependesse dos seus pecados, que voltasse a adorar o Deus dos seus pais e que abandonasse a idolatria.
e os falsos deuses. Mesmo no exílio, o profeta confrontou o pecado dos que estavam no exílio com ele e daqueles que ainda moravam em Judá e Jerusalém. Mas, infelizmente, o povo não ouviu o clamor do profeta. O arrependimento não veio. Então o ápice do julgamento veio, que ocorre justamente no capítulo 10, quando diz que a glória do Senhor se retira do templo, deixando a cidade desprotegida devido aos seus pecados. Pastor Ítalo costuma dizer que a passagem mais triste da Bíblia é quando diz que o Espírito de Deus abandona, ele sai da presença de Sansão. Mas na verdade, eu creio que uma das passagens mais tristes da Bíblia é justamente essa do capítulo 10 de Ezequiel. O Espírito de Deus não abandonou um homem, mas abandonou uma nação inteira. Ele não mais abandona, ele não mais vive no templo, ele não mais está mais presente no templo. Mas, assim como Davi, eu quero declarar: Senhor, sei das nossas falhas, sei que somos pecadores, mas Senhor, nós temos buscado a Tua presença, nós temos buscado fazer a Tua vontade, nós temos buscado arrependimento, nós temos buscado mudar nosso padrão de conduta, nossa mentalidade. Então eu quero declarar como Davi, que me falte tudo, mas nunca falte a presença do Senhor na minha vida, na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Bota palmas que é para o Senhor. Então, Ezequiel recebe a notícia da queda de Jerusalém, no capítulo 33. E aí a mensagem do profeta muda radicalmente, porque até então o povo estava sendo advertido da consequência do pecado. Mas essas coisas acontecem justamente, o julgamento de Deus acontece, não é visando a destruição, mas é visando a purificação, a restauração. E isso vem desde Gênesis, quando Adão e Eva estão no jardim do Éden, e eles se corrompem pelo pecado, comendo do fruto proibido. Ali o homem e a mulher caem, a humanidade cai, mas imediatamente, na sequência da queda, Deus já prepara o plano da salvação, já antevindo a vinda de Jesus, para glorificar o seu nome e reconectar a humanidade novamente com Deus. Então, o homem cai, mas Deus já prepara o seu arrependimento, já prepara a sua restauração. Então o discurso de Ezequiel vai nessa linha. O povo caiu, mas agora a palavra já não é mais do julgamento. A mensagem agora de Deus é a mensagem da esperança, da restauração. Então Deus deixa de focar o castigo para focar na restauração. Conosco é a mesma coisa. Somos advertidos das consequências do pecado, mas quando cairmos, Jesus diz: atira a primeira pedra, quem nunca pecou. Levanta-te, bate a poeira, vá e não peques mais. Então aquele que poderia nos condenar de acordo com a lei é aquele que nos oferece misericórdia. Glória a Deus por isso. E Ezequiel segue essa linha. Agora a mensagem dele é uma mensagem de esperança. E ele aborda alguns temas, e cada tema desse poderia ser objeto de uma ministração. Nosso foco aqui hoje, estamos falando de um coração transformado. Mas Ezequiel fala do pastor perfeito, e Jesus volta a essa temática em João 10, quando ele fala que é o bom pastor. Vale a pena ler, meditar.
Ezequiel fala do novo coração, do coração de pedra transformado num coração de carne, que é o nosso tema dessa noite. Fala do vale dos ossos secos, que é justamente a ressurreição. É o povo morto pelo pecado, mas ressurgido pela vontade, pela voz profética e edificante do Senhor. Fala do templo restaurado e do rio da vida. Mas essa noite estamos falando de um coração transformado. Então esse é o tema central dessa nossa palavra. Essa promessa do coração de carne, da transformação de um coração de pedra em um coração de carne. E aí, você que trouxe a sua palavra, a sua Bíblia, você pode abrir o livro de Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 26. Pedir para a mídia projetar, gratidão. Então a palavra diz, o Senhor fala, numa promessa: eu lhes darei um coração novo, e porei o espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne. Versículo 27. Porei o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos, e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Dê um glória a Deus, porque é para o Senhor. Bata palmas pela sua palavra. Amém, glória. Então vemos aqui nesse texto a promessa da transformação de um coração de pedra num coração de carne, e ela se desenvolve em 3 etapas. Primeira etapa, tal como um médico, Deus dá o diagnóstico, e o diagnóstico é que o homem corrompido pelo pecado tem o seu coração petrificado, um coração de pedra. E um coração de pedra, ele é incapaz de sentir. Ou seja, é imperceptível a presença de Deus. Aquilo que eu falei, muitas vezes nós estamos no automático, conduzindo a vida pelo ativismo, correndo com os nossos afazeres, e Deus falando conosco, o Espírito Santo tocando em nosso coração, mas a gente não tendo a capacidade de senti-lo. Muitas vezes nós ignoramos, negligenciamos, entramos no modo automático, fazemos as coisas de Deus por fazer, ou seja, caímos naquele lugar da frieza espiritual. O coração de pedra também nos traz uma incapacidade de mudar, ou seja, o Senhor não consegue modelar, não consegue transformar um coração de pedra. Resistência, orgulho, raízes profundas que estão ali no nosso coração. E aí nós temos que entender que tomamos a decisão mais importante das nossas vidas, aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida ao Senhor, refizemos uma aliança. Mas esse é o passo mais importante, mas é o primeiro passo de muitos. A jornada de fé, a jornada de crescimento, o trilho espiritual é um longo caminho, com várias etapas, com várias estações. E chega uma hora que o Senhor vai confrontar os nossos pecados. O sangue de Jesus, Ele nos traz a justificação, ou seja, estamos justificados na medida que estamos perdoados dos nossos pecados, mas nós temos que deixar que Deus amolde nosso coração, porque cicatrizes ficaram, e um coração petrificado, ele é incapaz de sofrer essa mudança. E olha, aquele que está falando aqui, que vos fala, é uma pessoa que gosta muito, por exemplo, de rotina. A gente gosta de estabelecer uns esquemas na nossa cabeça.
de fazer tudo daquela mesma maneira, naquela sequência, pá. Só que Deus, quando Ele vai trabalhar conosco, Ele pega e embaralha tudo, e às vezes joga fora e refaz tudo de novo, porque o nosso coração precisa ser mudado. É verdade, como diria a amada pastora. Então, um coração de pedra, ele é incapaz de mudar. E aí está a origem, a raiz da nossa rebeldia, da nossa rebelião. Muitas vezes recebemos o comando, mas temos dificuldade de cumprir aquilo que o Senhor fala, porque estamos na rebelião, estamos na desobediência, e nós sabemos que o fundamento da nossa fé está em obedecer a palavra do Senhor. Então esse é o diagnóstico no coração de pedra. Mas aí é que entra o agir de Deus. Ele dá o diagnóstico e Ele faz a cirurgia espiritual. Por favor, projeto 26 de novo. Esse é um texto que tem mais de 2000 anos, porque ele é mais antigo do que a próprio Jesus. E veja a profundidade de uma época que nem se falava em cirurgia. O texto fala de um transplante, de um órgão morto, que é um coração petrificado, para um órgão vivo, que é um coração de carne. Então, o Senhor quer fazer uma cirurgia espiritual, arrancar as coisas velhas do nosso coração e preenchê-lo com a novidade de vida vinda diretamente do trono de Deus. E quando essa cirurgia espiritual ocorre, primeiro ponto é a sensibilidade. Antes éramos incapazes de sentir, pelo coração petrificado, não sentimos a presença de Deus, mas agora nós sentimos, e mais do que isso, agora temos a capacidade de nos arrepender do pecado. E arrepender do pecado não é remorso. Não estamos falando de remorso. Remorso é quando a gente se sente envergonhado porque fomos flagrados fazendo algo de errado. Não, o arrependimento do pecado, o verdadeiro arrependimento é aquele que fala no livro de Romanos, da mudança de mentalidade. É a gente não mais se amoldar ao padrão de conduta do mundo, mas se moldar ao padrão de conduta de Deus, renovar a nossa mentalidade para que nós possamos agir agora conforme a vontade do Senhor. Se ainda pecamos agora, não é mais por uma decisão deliberada, mas é por um acidente, mas nos arrependemos, e a todo dia, nós pela manhã temos a graça de termos a misericórdia do Senhor renovada em nossas vidas. E é isso, o arrependimento nos faz inclinar o nosso coração no sentido de Deus. Agora estamos no centro da vontade de Deus, ainda que possamos falhar, mas a gente imediatamente, orientados pelo Espírito Santo, porque o Senhor tem uma relação de paternidade conosco, e paternidade é dar direção e orientação, tal qual um filho. Nós constantemente os orientamos, os educamos. O Senhor também constantemente nos orienta, nos mostra o caminho e o nosso alvo, que é Cristo, e não nos desviamos disso. Então, o arrependimento ele é seguido de um outro passo, que é justamente a alegria na presença de Deus. Amados, o Senhor nos diz: aquele que é verdadeiramente cristão, aquele que é verdadeiramente crente, não há espaço na sua vida para um coração entristecido. A alegria de Deus é a marca da presença do Espírito Santo, é a capacidade de nos expressarmos fisicamente o contentamento de estarmos na presença do Senhor, é a capacidade de nos alegrarmos em vir ao culto,
em estar na comunhão dos homens e das mulheres de Deus, na comunhão dos irmãos e irmãs, porque é na comunhão dos irmãos e das irmãs que entramos na verdadeira comunhão do Senhor. E eu confesso meu pecado aqui, que um dia também já tive essa visão obstruída com uma escama, porque eu pensava dentro do engano que eu sou um homem que vivo para minha casa, trabalho, cuido dos meus filhos, da minha esposa e gosto de ler a Bíblia, está tudo certo. Mas não, a verdadeira alegria do Senhor é a alegria da comunhão. Nós podemos resumir dessa maneira, e não temos como estar em comunhão se não estamos juntos, seja nos cultos domésticos, que nós chamamos de célula, seja no culto de celebração, seja no culto da quinta profética, seja nas reuniões de oração e nas mais diversas agendas que nós temos da nossa igreja. Então, essa alegria genuína que preenche o nosso coração, ela é justamente um reflexo dessa cirurgia espiritual que tira o coração de pedra e no seu lugar coloca um coração de carne. Amém. Amados, projeta o 27. Agora aqui é onde está o segredo para que essa transformação não se perca, para que essa lenha não venha esfriar. O nosso coração é mudado, mas a grande diferença é que porei o meu espírito no interior de vocês. Porei o meu espírito no interior de vocês. Então o Senhor nos revela que após retirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. E é nesse momento que declaramos a nossa total dependência de Deus, porque a nossa força, ela agora vem de dentro do Espírito que habita em nós, e assim nós somos capacitados a cumprir o nosso propósito. Então o Espírito Santo é Ele que gera essa vontade e essa capacidade de obedecer, porque a nossa carne ainda não está pronta, mas o Espírito, quando fortalecido em Deus, nos leva a essa posição, esse alinhamento, essa capacidade de vivermos o nosso propósito. Então, para encerrar, tudo isso, essa transformação no coração de pedra, no coração de carne, vivo, pronto para receber o Espírito Santo. Jesus ensina, quando ele conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, que ele fala que é necessário vivermos uma mudança radical. E o Nicodemos pergunta: é possível o homem nascer novamente, entrar no ventre da mulher novamente, nascer? Não, o renascimento agora não é da carne, é do Espírito. E Paulo nos explica isso de uma outra maneira. Por favor, mídia, projeta 2 Coríntios 3:3. Paulo escreve: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração. Glória a Deus. Amados, as letras escritas em papel, ou mesmo em tábua de pedra, não se compara a uma vida transformada em Cristo. Se levante dentro do seu glória a Deus mais forte que você puder. E nessa noite, a boa obra do Senhor ainda não acabou. Ele tem algo para fazer ainda. Quero pedir à igreja que agora, no ato profético, numa declaração de fé, estenda a sua mão direita com o punho fechado assim,
Feche seus olhos. Coloque tua mão direita agora na altura do teu peito. E agora, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor está fazendo uma cirurgia espiritual em nossos corações. As coisas velhas estão sendo retiradas, as feridas antigas estão sendo curadas, as raízes de rejeição estão sendo curadas, as raízes de amargura estão sendo curadas. Toda dor, todo ressentimento, tudo aquilo que não vem da parte de Deus, agora está sendo arrancado de nossos corações. Agora estenda novamente a sua mão direita, estava fechada, abra sua vista, e agora com olhos espirituais, contemple o coração de carne, purificado pelo sangue de Jesus, que Ele agora te entrega. Tudo que era velho se fez novo, e Deus habita no teu coração. Declare isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Celebre, abrace esse irmão ao seu lado, porque você está sendo curado das velhas feridas. Aos teus pés é onde igreja, faça dessa canção a sua oração. Em meio a tua se aquebrante, santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Eu lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. igreja. Você que nessa noite quer entregar o seu coração a Cristo, não há mais tempo a esperar. Venha da maneira que seu coração está, porque é o Senhor que transforma o teu coração. Você que precisa refazer a sua aliança, você que precisa se entregar nos braços do Pai, você que sente o Espírito Santo te incomodar, não resista ao seu chamado. Não sou eu que chama, mas é o Espírito Santo do Senhor que clama, que clama, que clama como a voz do deserto, pelo arrependimento, não para julgamento, não para ser destruído, mas o arrependimento para viver uma vida nova, uma vida cheia de significado, uma vida cheia de propósito, uma vida transformada, uma vida com a presença de Deus. O Senhor chama,
O Senhor te chama para ter o coração e a vida restaurada. Em nome de Jesus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Igreja amada do Senhor, que o Espírito Santo de Deus te acompanhe, conduza a tua semana, vá em paz na presença do Senhor. Amém.